Olá, e aí, beleza? Eu sou o João Canta, você é especialista em franquias e no episódio de hoje, presta atenção, se você está pensando ou já pensou em formatar sua empresa, transformar o seu negócio em uma rede de franquias, ou se você já cogitou essa possibilidade de expandir a sua empresa, sua marca para o Brasil inteiro pelo sistema de franquias, presta atenção, esse episódio é para você. Saiu a nova lei de franquias, nova lei do franchising, lei 13.000, presta atenção, 13.966 de 26 de dezembro de 2019. Uma lei super mega recente, um decreto aqui, eu tô com o Diário Oficial da União, com a lei aqui publicada, tá cheio de anotação aqui para a gente refletir um pouco em tudo o que essa nova lei está trazendo. Você que está chegando agora, você que não conhece, você que não tem experiência no segmento de franquia, você não sabe como que acontece nos bastidores, existe uma lei que rege o segmento, existe toda uma sistemática e essa lei vem para atualizar a lei anterior. Então, automaticamente, a lei anterior foi revogada e o que está valendo daqui 90 dias, quando eu gravei esse vídeo, nem tinha entrado ainda em vigor, mas dentro de 90 dias depois da publicação, a lei entra em vigor e passa a valer. Então, todos os empresários que pensam em franquear sua empresa precisam se enquadrar nessa lei. Então, eu vou pontuar aqui todos os tópicos que eu rascunhei, todos os meus rabiscos, tem artigo aqui, tem um monte de coisa que eu trouxe para a gente conversar. Primeiro ponto que eu achei muito interessante, que essa lei coloca no artigo 1º, que ela fala que essa lei disciplina o sistema de franquia empresarial. Ou seja, será que a lei anterior tinha brechas? Será que tinha falhas? Muito provavelmente sim, porque essa lei veio atualizar e veio disciplinar o sistema de franquia empresarial. Uma coisa que eu achei muito interessante aqui é que a lei nova coloca lá no artigo 1º mesmo que não há relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou aos seus empregados. Presta atenção nesses dois pontos aqui. Primeiro, não tem mais caracterização de relação de consumo ou vínculo empregatício. Se a gente parar para analisar mais profundamente, a relação de consumo é o quê? É como se fosse uma obrigatoriedade de compra, é como se o franqueado tivesse algum vínculo com o franqueador. Isso acontecia muito, a lei anterior dava brecha para isso e essa lei veio tirar essa brecha. Então, não há relação de consumo entre franqueador e franqueado, tá legal? Então, é importante você colocar isso, assim como o vínculo empregatício. Acredite se quiser, já teve muitos franqueados que tomaram pau de colaboradores, por exemplo, do franqueador, que falava que trabalhavam por franqueado, e vice-versa também. Já aconteceu muitos casos onde o empregado do franqueador também acionar o franqueado, falando que trabalhava por franqueado, funcionários do franqueado acionando o franqueador, então era uma bagunça, e ainda bem que essa lei veio fechar essa janela, então não tem mais brecha nenhuma sobre vínculo empregatício em relação ao franqueado ou aos empregados do franqueado, ok? Então franqueador e franqueado são figuras completamente distintas, completamente diferentes, juridicamente dizendo, e estão assim separadas, beleza? Outra coisa, parágrafo 1º que eu circulei aqui para você, o franqueador deve ser titular ou requerente de direitos sobre as marcas e os outros objetos de propriedade intelectual negociados ali no contrato. E isso tem que estar expressamente autorizado pelo titular. O que acontece, ou o que acontecia há muito tempo atrás, era que muito espertalhão aí acabava franqueando negócios, acabava vendendo franquias sem ser dono daquela marca, sem ter a propriedade intelectual sobre os produtos, as patentes, sobre os serviços ali comercializados, e acredite se quiser, isso acontecia aí muito. Então, graças a Deus essa lei veio também fechar essa janela. Então hoje o empresário, se você está ouvindo esse episódio, você é empresário e já pensou em franquear o seu negócio, presta atenção. Se você não tem ainda registro do seu nome, da sua marca, se você não tem nenhum tipo de prova de que você é realmente o proprietário daquela marca em questão, daquela linha de produtos, se você não é o proprietário daquele serviço ali prestado, uma metodologia diferente, uma didática diferente, presta atenção, você precisa registrar todos esses pontos para você não cair do cavalo lá na frente, porque isso pode invalidar seus contratos com os seus franqueados. Então presta atenção, se você não é o titular da marca, do nome, do produto, do serviço, você tem que ter autorização expressa por escrito, registrado tudo certinho do titular daquela marca para você conseguir fazer a venda de franquias, para você conseguir anunciar
franquias, ok? Muito importante também porque existem muitos escritórios de expansão terceirizados. A minha consultoria já fez esse tipo de abordagem no mercado também, já prestei consultoria de expansão para outras marcas e é importante você ter esse documento para você trabalhar certinho, trabalhar tranquilo, não ter problema também com relação aos terceiros que você venha contratar para ajudar você na expansão da sua marca, na venda de franquias, ok? Aí o artigo 2º já vai com os 2 pés no peito. Fala que o franqueador tem que oferecer ao interessado a circular de oferta de franquia, que é um documento oficial, e aqui ele coloca quase 30 tópicos que a circular de ofertas deve conter obrigatoriamente. Não cabe aqui eu falar uma por uma, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido, mas dê uma anotada aí, você procura essa lei 13.966 de 26 de dezembro de 2019. Lei nova que rege o mercado de franquias. Uma coisa que eu achei muito interessante aqui, no capítulo da circular de oferta de franquia, presta atenção. Item 3 da circular de ofertas. Os balanços e demonstrações financeiras relativos aos 2 últimos exercícios. Presta atenção. Tem muito espertalhão aí que não tem CNPJ de franqueador, que não tem uma franqueadora e sai vendendo franquia mesmo assim. Isso está errado. Essa brecha não existe mais. Ela existiu até essa lei ser aprovada, mas agora você precisa realmente ter a demonstração financeira dos 2 últimos anos da sua franqueadora. Se você não tem uma franqueadora com 2 anos de atividade, seu CNPJ ali com 2 anos de atividade, você precisa ter um documento que comprove que aquele CNPJ é recente e pertence a um conglomerado, pertence a um grupo, pertence aos sócios, etc, que prove que você é realmente dono da franqueadora, que aquela empresa, apesar de ter um CNPJ recente, que não tem ainda os 2 últimos exercícios fiscais, você consegue comprovar isso através de outros demonstrativos de outros anos, de empresas que sejam donas ou em parte donas dessa nova empresa, ou que seus sócios tenham um vínculo direto. Presta atenção nisso porque é uma brecha grave. Outra coisa que eu coloquei, o artigo 4 aqui, o tópico 4 da circular de ofertas fala indicação das ações judiciais relativas à franquia que questionem o sistema ou que possam comprometer a operação da franquia no país. O que isso quer dizer? Se você tem algum processo correndo, se você tem alguma causa em juízo, você precisa prestar contas para o candidato a comprar a sua marca. Ele precisa saber o que está acontecendo do portão para dentro ali, para ele ter um pouco mais de transparência, para ele sentir segurança, e você não tem que ter problema nenhum de divulgar isso. Por quê? Porque todas as franqueadoras têm problema. Pensa numa marca grande aí de franquia, aquela marca tem muitos problemas, e não vai ser a sua que vai ser diferente, beleza? Outro ponto que eu coloquei aqui, nesse tópico 4, aparece a figura do subfranqueado, do subfranqueador. Isso é muito importante você entender também, porque se aquela rede está fazendo expansão através de um master franqueado, de um franqueado desenvolvedor de área, esse franqueado, esse subfranqueado ou subfranqueador, ele tem um contrato. E ele, por lei agora, precisa ter expressamente escrito ali o papel dele. Tem que ser transparente. Então, na circular de ofertas, precisa ter ali demonstrado de uma maneira clara o subfranqueador, as empresas que controlam aquela holding, aquela marca, todo aquele conglomerado. Então você precisa ter isso muito bem descrito na circular de ofertas. Outra coisa importante que eu circulei aqui, a relação de subfranqueado ou subfranqueador, que nem eu falei, que são os masters, os desenvolvedores de área. Quais são os papéis e os deveres desses caras? Presta atenção, fiz umas anotações aqui para você entender. Esses caras podem vender franquia, eles também têm exclusividade de área e de território. Muitas franqueadoras trabalham com um contrato de exclusividade de área e de território. Presta atenção, se você ainda não conhece, vai atrás de conhecer e leia muito bem esses contratos para você saber como que funciona. E se você for comprar uma franquia de um território especificamente, aqui, a quem aquele território está subordinado. Presta atenção a isso, porque os masters e desenvolvedores de área, que são os subfranqueados e subfranqueadores, eles também podem gerar taxas, cobrar taxas e cobrar royalties, ou fundos de propaganda, de marketing, taxas e fundos devidos ali ao sistema ali proposto. Então você tem que ficar antenado se você paga X% para um, Y% para outro, ou para a matriz vai tanto, para o master franqueado vai outro tanto. Presta atenção, porque isso também tem que estar muito claro na circular de oferta de franquia. Todos os fornecedores de serviços, de produtos também têm que estar descritos ali. E presta atenção, você precisa, como futuro franqueador, colocar na circular de ofertas os últimos 24 meses de todos aqueles que se desligaram e ainda estão na rede. Então,
os que se desligaram da rede nos últimos 2 anos, você precisa, obrigatoriamente por lei, colocar na circular de ofertas de franquia. Tudo bem que esse documento ele muda muito, ele muda todo o tempo. Tem franqueado entrando, tem franqueado saindo. Isso é normal e natural de qualquer rede de franquia. Se você está comprando ou quer comprar uma franquia e está com receio porque tem muitos ex-franqueados aqui, pensa numa marca grande aí. Essa marca também tem muitos ex-franqueados e eu conheço marcas gigantes que têm milhares de ex-franqueados. Isso é normal no sistema de franquia. Tem gente chegando, tem gente saindo. Isso também é super natural. Então presta atenção porque tem que ter o dado desses caras ali, nome, endereço, telefone, tem que estar com tudo certinho, porque se a franqueadora, por algum motivo, não oferecer isso para você que está querendo comprar uma franquia, já fica de orelha em pé porque tem alguma coisa errada no meio do caminho. Agora, se você é um futuro franqueador e de alguma forma você quer omitir isso, cuidado que você está abrindo uma brecha desnecessária aí no seu processo de expansão de redes, beleza? Outro ponto que eu adicionei aqui, dentro desse capítulo da circular, eles falam aqui, informações claras e detalhadas quanto à obrigação do franqueado de adquirir quaisquer bens, serviços e insumos necessários à implantação, operação ou administração da franquia, incluindo relação completa desses fornecedores. Lembra que lá no artigo 1º foi extinta a relação de consumo? Justamente aqui, porque o franqueado não tem necessariamente vínculo com o franqueador, porque o franqueador não tem que vender produto para esse cara. Esse franqueador, ele é fornecedor, pode ser sim fornecedor de consultoria, de suporte e tudo mais, mas de produtos e de serviços você precisa ter muito claro para o seu futuro franqueado de onde que ele está comprando, se tem alguma obrigação, se tudo que ele precisa comprar, de quem ele precisa comprar, todos os fornecedores precisam estar expostos ali. Você não tem que ter receio nenhum de divulgar isso, até porque se um franqueado está especulando a sua marca para abrir um negócio, cópia, vamos dizer assim, entre aspas, se ele quer copiar você, pode ficar tranquilo porque vai ser muito difícil, mesmo que ele tenha o contato dos seus fornecedores, você tem contrato com aqueles fornecedores e por lei eles não podem quebrar contrato de sigilo do que quer que seja que você tenha acordado com eles. Então fica tranquilo, coloca isso na sua circular de ofertas, você vai estar atendendo a lei, vai estar tranquilo e não vai estar correndo risco nenhum de alguém sair ligando para os seus fornecedores querendo comprar direto, querendo copiar a receita mágica que você desenvolveu ali. Então você que é candidato a franqueado também presta atenção, você precisa ter essa informação disposta na circular para você ficar tranquilo, para você saber com quem que você vai lidar depois que você assinar contrato, de quem que você compra o quê, ok? E a relação completa dos fornecedores, você tem que ter obrigatoriamente todos os fornecedores que o franqueado vai ter contato ali. Então você, futuro franqueador, presta atenção, precisa prestar essas informações para os seus futuros franqueados. Outra coisa que eu achei muito legal aqui no capítulo da circular de ofertas é que o franqueador, ele precisa ter ali o layout dos padrões arquitetônicos com memorial descritivo, composição daquela planta, tudo que vai ali, o croquis, precisa estar discriminado. Se você tem um ponto fixo, um ponto comercial físico, você precisa prestar essa informação. Então, dependendo do seu modelo de negócio, se envolve a reforma e adequação de um imóvel, você tem que descrever tudo ali na circular de oferta de franquia, o que o futuro franqueado vai precisar fazer para implantar uma unidade onde ele tiver interesse. Outro ponto da circular que eu coloquei aqui, muito importante, você precisa prestar informações sobre a situação da marca franqueada e outros direitos de propriedade intelectual relacionados à franquia. Lembra o que eu falei? Se você não for dono da marca, se essa marca não tiver registrada, se a empresa ou a pessoa física, o CNPJ ou o CPF não for dono de nada do que está sendo comercializado ali, cuidado, presta atenção, porque isso agora está contra a lei. Você precisa ser dono daquilo que você está vendendo, daquilo que você está comercializando. E se você está comprando uma franquia, presta atenção, exija todas essas particularidades do seu franqueador, futuro franqueador, porque ele tem que mostrar para você se ele é dono da marca, se ele já registrou, se essa marca já está registrada com classe, subclasse, se já tem pedido protocolado no INPI, se não tem, se essa marca já está registrada ou não, se os produtos têm patente ou não. Fica atento, presta atenção, porque você precisa receber essas informações. E você, futuro franqueador, futuro vendedor de franquias, você precisa prestar essa conta também. Outra coisa que eu achei interessante, que nesse tópico eles colocam, é sobre no caso de cultivares. Que nem se você, por exemplo, tem um tempero, se você tem alguma erva desidratada, se você envia algum tipo de insumo, algum tipo de cultivar agrícola, algum tipo de fornecimento agropecuário, vamos dizer assim, que você produza e forneça para sua rede, você precisa estar antenado também, você precisa ter todos os registros disso, porque
você vai correr risco se você não tiver também a propriedade sobre os cultivares. E aí entra uma dica interessante, presta atenção, anota aí, porque a Lei de Proteção de Cultivares, Lei 9456 de 25 de abril de 97, presta atenção, Lei de Proteção de Cultivares, Lei 9456 de 25 de abril de 97. Se você quer aprofundar, vai lá, estuda, anota aí, vai atrás de saber o que está acontecendo também. Outra coisa que eu achei interessante é que você precisa ter tudo ali especificado dentro da circular de ofertas, tem que ter a minuta do contrato. Se você tem um modelo de pré-contrato de franquia, você também tem que colocar isso na circular. Então a circular acaba sendo um documento grande, um documento com várias páginas, porque é o documento obrigatório que espelha essa nova lei aqui que nós estamos discutindo. Outro ponto importante do capítulo da circular de ofertas, anota aí, informações sobre a existência de cotas mínimas de compra pelo franqueado junto ao franqueador ou a terceiros por este designados. Se o franqueado tem que comprar um lote mínimo, uma quantidade mínima de algum tipo de produto ou serviço, insumo, não sei, você tem que colocar isso na circular de ofertas. Presta atenção você que quer vender franquia, quer transformar seu negócio em franquia, ou se você está comprando franquia, você precisa ficar antenado porque muitas franqueadoras divulgam os royalties grátis, taxa de franquia grátis, não sei o que lá grátis, não sei o que lá de graça. Fica atento porque tudo isso está embutido em cotas mínimas de compra, obrigatoriamente, ali mensal, todo mês você tem que comprar alguma coisa ali daquela franqueadora, o que não é problema nenhum, já que a franqueadora não cobra algumas taxas ou outras, ela vai precisar recompensar os ganhos dela de alguma outra forma. Se cabe no modelo de negócios, você tem que entender, se você está comprando uma franquia nesse modelo, você tem que entender e acatar, se aquele negócio condiz com a sua vontade, ok, siga em frente. Agora, presta atenção, se você é franqueador também, não esconda essa informação, porque você vai cair do cavalo se na hora de você vender alguma coisa obrigatoriamente por seu franqueado e ele não estava sabendo, vai dar problema, vai dar muito pepino ali e você vai precisar argumentar muito para convencer aquele franqueado ao contrário, já que ele não estava nem sabendo daquilo. Então, melhor coisa é ser transparente, porque o combinado não sai caro, já diz o ditado. Outra coisa, a circular de oferta de franquia deverá ser entregue ao candidato franqueado no mínimo 10 dias antes da assinatura do contrato ou pré-contrato. Aí mora um outro macete, tem muito charlatão aí que entrega cofre e quer sair assinando o contrato com menos de 10 dias e ali foge os documentos, acaba fazendo coisa errada, mas presta atenção, fuja dessa. Conversa numa boa com seu candidato a franqueado, espera o prazo de 10 dias que a lei pede, fala, olha, fica com calma aí, analisa. Eu sei que você já tomou sua decisão de comprar e fechar comigo, mas eu não posso fechar contrato com você antes dos 10 dias. Então, se você está assinando contrato com uma rede e está sendo pressionado de alguma forma para correr, porque está interessado, porque vai fechar, você vai perder a área, você vai perder o território, tem um ponto comercial, cuidado com esse tipo de conversa. Fica com a circular de ofertas aí 10 dias, não custa. Você que já esperou tanto para abrir seu negócio, espera mais 10 dias e fecha o contrato certinho. E você que é franqueador também, evite ficar cobrando, pressionando. Se você sentiu confiança no candidato, o candidato é bom, respeite o prazo estabelecido pela lei, porque vai todo mundo sair no lucro. Outra coisa que eu achei interessante, o franqueado poderá arguir anulabilidade ou nulidade do contrato se isso não for respeitado. Então, beleza? Você está correndo risco como franqueador se você não respeitar esse ponto aí. Outra coisa, essa é uma das mudanças mais interessantes que essa lei trouxe, porque muitas franqueadoras acabavam tendo pontos comerciais próprios ou alugados e sublocando isso para os franqueados ali por baixo dos panos. A lei agora vem reconhecer essa prática e agora não é nada errado você, como franqueador, futuro franqueador, presta atenção, você sublocar. Então, você tem uma oportunidade de ponto comercial ali à vista, puxa, esse ponto é perfeito, vou alugar, você consegue alugar esse ponto e depois repassar isso para algum franqueado novo. E a lei permite que você tenha um lucro em cima disso. Claro que dentro da realidade, que não onere, está até na lei aqui, que não onere o modelo de negócios do franqueado, que seja viável, que seja vitalício, você pode sim cobrar a mais do que você paga para o proprietário do imóvel, mas agora por lei você tem a possibilidade de sublocar isso também. Outro ponto que eu coloquei aqui que é muito interessante, os contratantes poderão optar no contrato pelo fórum de um de seus países de domicílio. Se você está vendendo franquias fora do Brasil, ou se você está comprando franquias fora do Brasil, agora a lei tem um tópico ali, tem um item que vocês podem escolher o foro que mais atende, ou que melhor atende às necessidades de vocês ali naquele contrato. Imagina uma franquia Estados Unidos, Brasil, Brasil, Estados Unidos, franqueado é dos Estados Unidos, está comprando franquia aqui no Brasil, e no caso de dar algum probleminha,
vai para o foro de qual país. Então hoje a lei já fica muito mais clara, muito mais evidente que vocês podem escolher o melhor foro possível aí para vocês dois. E complementando isso, eu acho muito bacana esse outro ponto que eles colocam aqui, que se vocês têm foros ali escolhido num país diferente daquela matriz da franquia, vocês estarão sujeitos à legislação do país que foi escolhido o foro, tá? Você tem que redigir o contrato no idioma português nativamente ou também no idioma do país que vocês estão fechando, e esse contrato tem que estar legalizado, transcrito, e tem que respeitar a legislação dos dois países, principalmente no país onde foi escolhido o foro. Outra coisa que eu coloquei aqui, olha só que interessante o artigo 8º, ele fala: a aplicação dessa lei observará o disposto na legislação de propriedade intelectual vigente no país. Presta atenção, se você não conhece a legislação de propriedade intelectual, anota aí, Lei 9279 de 14/5/96. Lei 9.279 de 14 de maio de 96 é a Lei de Propriedade Intelectual. Para você não cair do cavalo. Então, eu sei que você às vezes não tem conhecimento legal, eu também não sou advogado, mas é muito importante a gente ler. Essas leis são pequenas, são curtas, são fáceis de entender, são fáceis de assimilar e, obviamente, são fáceis de serem seguidas. Tá legal? Se você é um futuro franqueador, presta atenção. Se você acha interessante aprofundar um pouco mais nesse conhecimento, porque esse pilar jurídico é o pilar mais importante dentro do mercado de franquias, o pilar mais importante do sistema de franchising. E se você quer entrar nesse mercado, presta atenção. Eu vou deixar um link próximo aqui desse vídeo, que é um link para a Franchising Masterclass. Esse vídeo que você viu aqui agora é um vídeo, só uma gotinha no oceano do que tem lá esperando você. A Franchising Masterclass é um curso completo que eu desenvolvi com um passo a passo para você organizar a sua empresa para se transformar em franquia. Não é para você fazer sozinho o seu processo de formatação, porque isso não existe. É para você organizar a sua marca aí, o seu do portão para dentro ali, o seu negócio como um todo, antes de você tomar a decisão de virar franquia, porque você tem que ajustar um monte de coisa. E então ali dentro da Franchise Masterclass você vai ter acesso a mais de 22 horas de conteúdo. Presta atenção, são mais de 20 horas de conteúdo, é muita coisa. São 10 módulos, são 103 aulas. Tem mais de 550 páginas de material didático para você estudar. Então presta atenção, tem muita coisa. Se você acha que você não tem tempo, se você não tem tempo de se capacitar antes de você tomar essa decisão importante na sua empresa, você vai cair do cavalo. Você não pode terceirizar isso na mão de qualquer um e confiar em qualquer um. Você precisa aprender, você precisa se qualificar antes de você tomar essa decisão. Então a Franchise Masterclass vai oferecer isso para você. Clica aqui agora para você entender como que funciona a Franchise Masterclass, como que funciona esse curso. Já está tudo pronto, está tudo gravado, está à disposição. É só você clicar nesse link para você conhecer mais detalhes, beleza? Se você está assistindo até agora aqui, está no YouTube, está no IGTV, está no Insta, no Face, se você está no podcast da Nova Era, curte, comenta, compartilha, joga o link desse vídeo para os seus amigos, nos seus grupos ali de negócios, de networking, para a gente cada vez mais levar conteúdo legal para todo mundo, beleza? Obrigado por ter assistido, a gente se vê nos próximos vídeos, hein? Valeu, um abraço, tchau, tchau.